Olá, eu sou a professora Aine Salviano e hoje é dia 1º de dezembro de 2020. Estou passando por aqui para gravar as últimas dicas para o vestibular do Mackenzie que vai ser realizado amanhã. Eu vou falar um pouquinho sobre a instituição, uma instituição particular bastante tradicional da cidade de São Paulo, cujo vestibular não é considerado tão difícil como o das universidades públicas. Então, se você é aluno que já vem se preparando para a VUNESP, para a FUVEST, para a Unicamp, tenho certeza que você vai encontrar no vestibular do Mackenzie uma prova mais acessível e especificamente na prova de redação você vai se deparar com um exercício de dissertação argumentativa, que é também uma estrutura explorada em outras provas e que, portanto, você já domina. Qual é o diferencial da prova de redação do Mackenzie? A primeira coisa que a gente gosta de falar é que essa prova trabalha com temas da atualidade. O Mackenzie faz questão de informar no seu blog, no seu site, nos seus comunicados, que é preciso que esse aluno esteja amplamente a par do que acontece no Brasil e no mundo. Então, estar bem informado é um pré-requisito bem importante. Só para você ter uma ideia, no ano passado o tema envolvia a questão da violência associada ali aos jogos, e isso tinha sido baseado num fato muito triste, muito ruim, uma invasão de uma escola por 2 adolescentes, aconteceram mortos, né? Algumas pessoas foram mortas, e o Mackenzie usou essa temática na prova, imaginando que esse candidato tivesse acompanhado o fato e os comentários, os textos, as opiniões que surgiram depois do fato. Então, imagina-se que, seguindo essa lógica, o nosso tema também será um tema de atualidades. Outra especificidade da prova do Mackenzie é que ele não trabalha o tema de uma maneira clara, objetiva, direta, expondo para o aluno efetivamente sobre o que o aluno vai ter que escrever. Essa parte é responsabilidade do aluno. O Mackenzie propõe 3 textos e é da leitura e da interpretação desses 3 textos que deve nascer o tema que o aluno vai identificar. Então, a dica é: a ideia que aparecer nos 3 textos é o tema que você vai ter que escrever. Então, o seu trabalho é identificar qual é a ideia que se repete nos 2 textos verbais e no texto, que pode ser só uma imagem, uma foto, uma pintura, uma obra de arte, ou mesmo uma charge, enfim. O que esses 3 textos têm em comum? Esse vai ser o tema. Claro que o Mackenzie também gosta que esse aluno adote uma postura que ele, aluno, entende como sendo a correta, e essa postura deve ser defendida numa estrutura clássica de redação dissertativa, argumentativa, mínimo de 4 parágrafos. Primeiro parágrafo com apresentação do tema e posicionamento diante dessa questão. Os próximos parágrafos, parágrafo 2 e parágrafo 3, com argumentos diferenciados, mas que provem esse ponto de vista. E o último parágrafo sendo uma conclusão sobre esta ideia. Lembrando que o Mackenzie gosta que o aluno demonstre ao longo do texto que ele leu e entendeu a coletânea. Então, a referência aos textos da coletânea são importantes. O aluno deve usar os textos da coletânea do Mackenzie. Só os textos? Sim, existem muitas redações com notas boas, onde o aluno usou apenas a relação entre os textos apresentados pelo Mackenzie. E existem outras redações nota máxima que, além dessas ideias, apresentaram outras do repertório do aluno. Claro que o aluno deve explorar esse exercício de redação para mostrar para a banca
todo o conhecimento que ele tem sobre aquela temática. Espera-se desse candidato que ele defenda a lei, os direitos civis, que ele não seja racista, homofóbico, xenofóbico, que ele consiga trazer à luz de uma opinião argumentos racionais, argumentos convincentes, argumentos das várias áreas do conhecimento, argumentos que podem explorar passado, presente, que pode explorar uma obra literária, um filme. E o importante é que na hora da correção, essa banca do Mackenzie vai avaliar, obviamente, a sua capacidade de expressão na língua portuguesa, vai avaliar a coerência dos seus pensamentos. Você não pode se desmentir, você tem que traçar um raciocínio lógico, mas é muito importante que você se lembre, na prova de redação do Mackenzie, referenciar os textos da coletânea é uma atitude bastante importante. E nessa referenciação, só use a citação formal. Segundo tal autor, este pensamento, de acordo com tal pensador, este pensamento, não pode fazer uma referenciação direta no sentido de acordo com o texto 1, de acordo com o texto 2. Isso a gente pede para o candidato evitar, tá bom? Faça letra legível, obedeça a estética do texto, obedeça às margens, às linhas laterais, obedeça a margem de cada parágrafo, não ultrapasse o número de linhas indicado. É muito importante que você obedeça esse espaço determinado para o seu texto e tenha uma boa prova.